paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos da Rádio Itagospel. Eu quero trazer uma palavra para o nosso coração. Uma palavra que vem edificar, que vem nos trazer o discernimento do querer de Deus. O tema dessa palavra de hoje: não tente encobrir o pecado, arrepender-se e buscar o perdão de Deus. Está em 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 6 a 13. Davi tentou cobrir seu comportamento pecaminoso de trazer o marido de volta ao campo de batalha, que dormissem juntos e todos acreditassem que foi essa união conjugal que resultou na gravidez de Batseba. No entanto, o marido de Batseba se recusa a deitar com a pessoa enquanto os outros homens permanecem no campo da batalha sem ele. Parece que o marido de Batseba tinha mais moral do que o rei Davi em alguns assuntos. Observamos, embora que Davi pudesse ter confessado e se arrependido, neste momento, ele decidiu tentar outro encobrimento. Mandou o marido de Batseba voltar à batalha, colocando nas linhas de frente e depois abandonado para enfrentar a morte nas mãos do inimigo. O rei Davi assassinou o marido de Batseba na esperança de cobrir seu próprio comportamento pecaminoso. Uma lição importante para ser aprendida com isso é que um pecado leva o outro, muitas vezes pior, e se arrepender da conduta pecaminosa. A palavra nos ensina em Romanos capítulo 6, no versículo 19. Veio o perdão de Deus, 2 Samuel capítulo 12, de 1 a 15. Nos diz que Natã, o amado amigo de Davi, confrontou Davi com o seu pecado. O coração do poderoso tipo Davi foi quebrado quando ele percebeu que havia pecado contra Deus e entristecido o coração de Deus. Davi se arrependeu. Aleluias. O arrependimento veio no coração de Davi. Pediu perdão a Deus e foi perdoado. Hoje, Deus oferece o mesmo perdão quando alguém chega à fé em Jesus Cristo, confessando, arrependendo-se do seu pecado. Deus é fiel em remover a culpa, a vergonha, a penalidade futura que o pecado traz consigo. E commeter a vida de alguém a Cristo, a pessoa se torna uma nova criação, uma nova criatura, um gênero espiritual do agrado de Deus, que está escrito no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Não mais incapaz de resistir à tentação, mas capacitada pela habitação do Espírito Santo. Tornamos a ser a feitura de Cristo e tornamos a ser o templo do Espírito Santo. Esse perdão, ele é reiterado no Novo Testamento por Paulo. Escrevendo ao Coríntios, lembre-se dos versículos mencionados anteriormente em 1 Coríntios, alistando alguns dos pecados que impedirão a entrada no reino de Deus. Paulo não deixou os cristãos em Coríntios sem esperança, porque o versículo diz:
E tais fortes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito do nosso Deus, no capítulo 6, no versículo 11. Quer o pecado seja adultério ou algo mais, Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso perdão por sua morte, sepultamento e ressurreição. Ninguém pecou muito ou durante muito tempo para não ser perdoado. A oferta da salvação é para todos. O apóstolo João, no capítulo 3, no versículo 16, que estão dispostos a confessar e se arrepender de seus pecados, entregar sua vida ao Criador Todo-Poderoso, sustentador e salvador do mundo. Que Deus abençoe, que essa palavra seja frutífera ao nosso coração. Glória a Deus.